Desde 2008, um grupo de profissionais da saúde ligados ao Hospital das Clínicas, alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também de outras faculdades ligadas à USP de Ribeirão Preto e voluntários, eles criaram um grupo de atendimento paliativo. Eu vou conversar com a coordenadora do grupo, a doutora Marísia Prado de Carlo, para saber qual é esse trabalho, o que são os cuidados paliativos. Doutora, obrigado pela participação no programa. E eu começo para que a senhora comece a explicar para a gente o que é cuidados paliativos. Cuidado paliativo é uma filosofia de cuidados que ela se diferencia daquilo que nós conhecemos como cuidado curativo. O seu objetivo é atender pessoas que têm uma doença crônico-degenerativa potencialmente fatal. Então, a definição da Organização Mundial da Saúde diz que esse atendimento deve ser oferecido desde o diagnóstico de uma doença crônico-degenerativa, como é o caso do câncer, da esclerose múltipla, das doenças neurodegenerativas de um modo geral. E essas pessoas precisam ser abordadas não mais com o objetivo de alcançar a cura, porque elas têm uma doença que realmente vai levá-las à morte, mas elas precisam ser atendidas para que tenham um processo de morte o mais confortável e digno possível. Isso está dentro dos princípios da humanização em saúde, né? Desde, já que nós temos aí todo o cuidado com o nascimento, né? Todo o cuidado com o idoso, nós também precisamos cuidar daqueles que estão morrendo. Mas o cuidado paliativo ele não se limita aos pacientes que estão em terminalidade. Eles devem ser atendidos desde o princípio da sua enfermidade, né? Estudando o material sobre cuidados paliativos, parece que existem 3 níveis de atendimento. É isso? Sim, nós temos categorias de atenção que envolvem aqueles que ainda estão num nível funcional bastante satisfatório, né? Então são pessoas que necessitam de um acompanhamento ambulatorial, né? Pessoas que necessitam de uma atenção que vai ser mais prolongada, já que elas estão ainda numa fase inicial do processo. Existem aquelas pessoas que já estão num estágio intermediário, que elas necessitam já de uma atenção muito mais contínua e muito mais próxima, tanto desse paciente quanto da sua família, já que o cuidado paliativo ele é centrado tanto no paciente como na família. E existe também uma fase em que, funcionalmente, o paciente já está evoluindo, ele está chegando no processo de final de vida, então ele precisa realmente de cuidados mais intensivos, né? Seja em condição de internação, seja no ambulatório com maior frequência, ou seja, em instituições que nós chamamos de hospices, que não são unidades de retaguarda, nem de cuidados prolongados. São instituições especialmente constituídas para o atendimento a essas pessoas do ponto de vista dos cuidados de saúde que ela necessita, mas sem medidas intervencionistas, né? Então a gente pressupõe que esse paciente ele não deve receber aqueles cuidados invasivos, aqueles cuidados que são muito agressivos a ele próprio, né? Como, por exemplo, a intubação, a reanimação, né? Mas ele precisa ser cuidado, né? Então, mas aqui no Brasil nós temos ainda poucas experiências de hospices. Esse é um movimento que nasceu na Inglaterra. Então, eu vou pedir para a senhora essa parte da estrutura que é necessária para esse atendimento para um bloco seguinte. Eu queria saber da senhora o seguinte: eu abri dizendo que participam desse grupo profissionais da área da saúde, alunos de graduação, pós-graduação, de outras faculdades ligadas à USP. Mas qual é o perfil desse profissional que está nesse grupo de atendimento paliativo? Não existe atenção em cuidados paliativos que não seja multiprofissional, né? Então, assim, nenhum profissional consegue oferecer cuidados paliativos sozinho.
Então, nós temos a nossa equipe de cuidados paliativos contratada pelo HC, que já está completando agora 4 anos, né? E nós temos aí um médico na nossa equipe, um psicólogo, uma enfermeira, uma terapeuta ocupacional, uma oficial administrativa, e eu sou a coordenadora dessa equipe, né? Então, o paciente em cuidados paliativos, eles têm múltiplas demandas, né? É aquilo que nós chamamos de multidimensionalidade. Então, ele tanto tem aspectos relacionados à sua saúde física, né, suas demandas físicas como dor e sintomas, que muitas vezes são sintomas de difícil manejo, tá? Como também existem os cuidados que ele deve receber no sentido de cuidar das suas úlceras de pressão, cuidar da sua, por vezes, da sonda que ele utiliza para alimentação, enfim, várias orientações de enfermagem que precisam ser oferecidas, né? Como a dimensão psicossocial é muito importante, né? Então, tanto o psicólogo como a terapeuta ocupacional precisam olhar para a vida dessa pessoa e para suas relações sociofamiliares para cuidar das demandas que eles apresentam. E, além disso, o apoio espiritual, né? Que é extremamente importante, já que muitas das situações difíceis, né, no processo de final de vida estão relacionadas com as perguntas, né? Por que isso aconteceu comigo? Para onde eu vou? Né? Assim, quem vai cuidar de mim? O que vai acontecer quando eu já não tiver mais consciência? Né? Então, são vários aspectos, várias dimensões que precisam ser cuidadas. Esses profissionais, eles são vocacionados ou eles aprendem? Olha, eu acho que todos nós podemos aprender, mas eu não digo que todos nós tenhamos perfil para isso, né? Acredito que o profissional para trabalhar em cuidados paliativos, ele tem que ter fundamentalmente uma perspectiva humanística de cuidado em saúde, né? Não dá para você fazer cuidados paliativos se você não tiver empatia com o outro. Se você não conseguir exercer aquele papel de alteridade, se colocar no lugar do outro. E pensar que mesmo que ele não possa ser curado, ele pode ser cuidado, né? Então, o próprio Ministério da Saúde entende que cuidado paliativo está dentro da proposta de humanização em saúde, né? Mas com um olhar especificamente para aquela população que está com uma doença progressiva que é fatal. Nós vamos para o intervalo. No segundo bloco eu vou abordar com a doutora Marísia sobre a estrutura que é oferecida do Hospital das Clínicas e se há uma política de governo para levar esse trabalho realizado pelo grupo ou em outros grupos no país afora para pessoas nessa situação de cuidados médicos. No intervalo a gente volta daqui a pouco.